Salmo de número 4. Responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia me tens aliviado. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Ó homens, até quando tornareis a minha glória em vexame? E amareis a vaidade e buscareis a mentira? Sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por ele. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e sossegai. Oferecei sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Há muitos que dizem: quem nos dará a conhecer o bem? Senhor, levanta sobre nós a luz do teu rosto. Mais alegria me puseste no coração do que a alegria deles. Quando lhe hás fartura de cereal e de vinho, em paz me deito e logo pego no sono, porque o Senhor, só o Senhor, me fazes repousar seguro. Pois bem, amados, este salmo, o salmista, ele nos mostra que Deus, ele ouve a oração do seu povo. E ele faz um destaque para o piedoso. E a palavra piedoso no hebraico significa fiel, bondoso, santo, alguém devoto a Deus, alguém fiel ao Senhor. E o salmista mostra que Deus escolheu para si os piedosos. E ele faz um destaque, que Deus ouve a oração do seu povo. Após esta reflexão inicial do salmista, ele continua a nos orientar. E ele nos orienta a oferecermos ao Senhor sacrifícios. E o salmista, ele destaca neste salmo que o Senhor, ele se agrada do sacrifício do piedoso. Vejamos, irmãos, o versículo de número 5. Ofereceis sacrifício de justiça e confiai no Senhor. Então, o primeiro destaque que ele faz é de um homem piedoso que clama ao Senhor. Um homem piedoso que é fiel ao Senhor. Depois ele fala a respeito de sacrifícios de justiça. E que esse sacrifício de justiça possamos confiar no Senhor. Queridos irmãos, o relacionamento do salmista com Deus é tão intenso e sincero que ele desfruta da paz e da graça de Deus sobre sua vida. E ele diz: em paz me deito e logo pego no sono, porque só tu, Senhor, me fazes repousar seguro. As palavras do salmista é que ele deita em paz e logo ele adormece, porque o Senhor é quem faz ele viver em segurança. Então, queridos irmãos, a outra declaração neste salmo é que em dias de insegurança, de dor e de medo, a palavra de Deus nos mostra que é possível viver em paz e desfrutar de uma vida tranquila com Deus, mesmo diante das tempestades, das dificuldades, diante das lutas. Nós devemos confiar no Senhor. E este salmo, ele tem 3 divisões bastante importantes para nós. A primeira divisão é do versículo 1 ao versículo de número 2, quando ele fala que o Senhor responde. Versículo 3 ao versículo 4, ele destaca que o Senhor escolheu o piedoso. Versículo 5 ao versículo 8, ele fala de segurança. Ele fala que ele dorme em paz. Pois bem, amados, em primeiro lugar, o Senhor, ele não somente Deus, ele ouve a nossa oração, mas Deus responde a nossa oração. Essa certeza e essa convicção que o salmista tem neste salmo. Ele diz: responda-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Na angústia, o Senhor tem feito o quê? Tem me dado alívio. O Senhor,
Ele tem usado de misericórdia para com a minha vida. E além de tudo isso, Ele ouve a minha oração. Então, diante das dificuldades, dos problemas que nós passamos no dia a dia, a convicção que nós devemos ter no nosso coração é de que o Senhor, na angústia, Ele vai nos dar alívio. E Ele vai usar de misericórdia para com as nossas vidas, nos sustentando, ouvindo a nossa oração. Em segundo lugar, o Senhor, Ele escolheu para si o piedoso. Versículo 3: sabei, porém, que o Senhor distingue para si o piedoso. O Senhor me ouve quando eu clamo por Ele. Então observe, queridos irmãos, que Deus, Ele nos chamou com um propósito. Deus nos chamou com uma finalidade. E nós temos um propósito, irmãos, e uma finalidade diante de Deus. Deus, Ele nos escolheu para vivermos uma vida piedosa, para vivermos uma vida debaixo da sua vontade, para vivermos, irmãos, uma vida diante da sua presença, com amor e fidelidade. E o piedoso, ele é alguém que não vive uma vida na ira e nem no pecado. Versículo 4: irai-vos e não pequeis. Diante da luta, diante da dificuldade, diante dos problemas, devemos consultar a Deus e acalmar o nosso coração. Ele diz: consultai no travesseiro o coração e sossegai. Então, queridos irmãos, o piedoso é alguém que confia no Senhor e que espera na sua providência. Porque assim o Senhor nos escolheu, não para dependermos de nós mesmos, mas para dependermos do Senhor. Deus escolheu para si o piedoso. E em terceiro lugar, o salmista, ele fala de segurança. Ele fala de segurança. Quando ele diz assim: em paz me deito e logo pego no sono. Por quê? O Senhor me faz repousar seguro. A ideia, irmãos, do salmista é de nos mostrar que diante das tempestades, diante das lutas que nós enfrentamos, o nosso coração deve estar em paz. Por que o nosso coração deve estar em paz? Porque Deus é a nossa paz, Deus é a nossa segurança, Deus é o nosso refúgio, Deus é quem nos guarda, quem nos livra e quem nos dá descanso diante da tempestade. Eu não sei qual o problema que você está passando, eu não sei a luta que você está passando, mas eu sei de uma coisa: que o piedoso, que foi escolhido por Deus, ele tem segurança no Senhor. Ele tem segurança. A tendência das nossas vidas é olharmos a alegria do ímpio. E o salmista, ele diz assim: Deus colocou no meu coração mais alegria do que no coração deles, quando lhe há fartura de cereal e de vinho. Deus, Ele colocou alegria no meu coração mais do que a alegria deles. O que é que o salmista está falando, irmãos? Que a nossa alegria é o Senhor. Isso me lembra as palavras do apóstolo Paulo em Filipenses, capítulo 4, versículo 4. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez eu vos digo, alegrai-vos. Então, queridos irmãos, diante das tempestades, diante das lutas que nós enfrentamos, nós devemos estarmos tranquilos, sossegados e em paz. Por quê? Porque o Senhor é a nossa segurança. Ele nos guarda, Ele nos livra.
do mal que tenta nos destruir. E olhando, irmãos, para a ação soberana de Deus em proteger, em guardar e preservar o seu povo, eu me lembro das palavras do Senhor, escritos em Isaías capítulo 43, versículo 1, versículo 2, que diz: mas agora assim diz o Senhor que te criou, Jacó, e que te formou, ó Israel, não temas, porque eu te remi, eu chamei você pelo teu nome, porque vocês são meus. Quando passares pelas águas, eu estarei contigo. Quando pelos rios, eles não te submergerão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás e nem a chama arderá em ti. Versículo 3. Porque eu sou o Senhor, o teu Deus. Observe, irmãos, Deus é o nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente nas tribulações. Então é isso que o salmista está falando neste salmo aqui, que no Senhor eu tenho paz, mesmo diante da tempestade, no Senhor eu tenho paz. Por quê? Eu me deito, logo adormeço, porque o Senhor me fazes repousar seguro. Confia no Senhor, confia no Senhor de todo o seu coração, e que assim a graça do Eterno continue transbordando em seu coração, e que possamos estarmos dependurados na graça de Deus. Deus abençoe a sua vida, a sua família, hoje e sempre. Amém.